Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Corretor 5 Estrelas, onde você vai entender hoje de uma vez por todas a diferença de matrícula, escritura, contrato de compra e venda e registro, tá bom? Isso vai te ajudar muito no entendimento do negócio e também na orientação do seu cliente. Então, gente, para começar, vamos falar sobre a matrícula, que é uma espécie de certidão que consta todos os detalhes e o histórico do imóvel. É o principal documento do imóvel. Quando você emite uma certidão de matrícula, você sabe quem é o atual dono da propriedade, quem foi dono anteriormente, se a casa construída está ou não averbada, se há bloqueios judiciais, quais as medidas exatas do terreno, bem como da construção, entre tantas outras informações. Então, ao comprar uma casa, por exemplo, o primeiro passo é solicitar uma certidão de matrícula do imóvel. E já que é o principal documento do imóvel, ela é emitida pelo cartório de registro de imóveis, responsável pelo arquivamento desses documentos. Lembrando então que só existe um CRI, ou seja, cartório de registro de imóveis competente para cada imóvel, e é lá que você solicita essa certidão de matrícula. Lembrando que grande parte dos CRIs é possível pedir uma certidão online, através de pedido feito pela internet, ou seja, sem a necessidade de ir até o cartório. Basta entrar no site e fazer o pedido, inclusive com validade jurídica. Já a escritura de compra e venda, por outro lado, é um contrato lavrado no cartório de notas, por meio do qual uma das partes vende determinado bem para outra. Nela consta todos os dados dos compradores e dos vendedores e as cláusulas e condições de compra. Neste ato, são coletados os documentos necessários à realização do negócio jurídico, bem como para que sejam feitos eventuais esclarecimentos às partes. Assim, a escritura pública é o ato por meio do qual o tabelião instrumentaliza os negócios jurídicos, que são manifestações de vontade com finalidades lícitas, como venda de um imóvel, doação de bens, cessão de direitos hereditários, divórcios, inventários, entre outros. Sendo que é obrigatório a escritura pública para negócios jurídicos de imóveis com valor superior a R$ 33.000, ou seja, 30 salários mínimos. É bom ressaltar que escrituras não são apenas para imóveis. Há diversos outros atos que a participação do tabelião é eletiva, como por exemplo na alienação fiduciária de doação de bens móveis, como dinheiro, como gado, por exemplo, assim como nos compromissos de compra e venda. Importantíssimo ressaltar que, no nosso caso, a escritura de compra e venda de imóvel se faz necessário a certidão de matrícula e documentos fiscais que demonstrem o valor e a regularidade do imóvel. Continua sendo recomendável a obtenção das certidões pessoais dos vendedores, que irá demonstrar a boa-fé do comprador e diminuir o risco de evicção, que é a perda do imóvel. É necessário o recolhimento do ITBI, que, conforme decisão do STF, somente deve ser exigido quando se for registrar o título. Porém, grande parte, a maioria das legislações municipais ainda tem exigido erroneamente no momento da lavratura da escritura. Por fim, é indispensável a assinatura das partes, e ela pode se dar presencialmente ou de maneira online, totalmente digital. Uma vez lavrado o ato, as partes possuem até 30 dias para assinar. Desta forma, pode o vendedor assinar em uma semana e os compradores em um outro momento, desde que não ultrapasse os 30 dias. Depois de lavrada essa escritura de venda, ela deve ser registrada no cartório de registro de imóveis. E ao longo do curso você vai entender o porquê. O registro da escritura do imóvel é exatamente o que vai garantir a efetividade na transferência do imóvel, do antigo dono para o novo proprietário. Quem aqui já ouviu falar daquela expressão, quem não registra não é dono? A gente já vai falar sobre ela. Assim, ao começar o processo de transferência do imóvel, é importante seguir todos os trâmites necessários, sendo que o registro é a última parte do processo e que, efetivamente perante a lei, garantirá que a transferência foi efetuada e efetivada com sucesso. Por outro lado, também existe o contrato de gaveta. Você conhece? Já ouviu falar? Você acha que é seguro comprar através desse contrato de gaveta? Acredito que a maioria das pessoas aqui já ouviu falar sobre o contrato de gaveta. Ele é um contrato que é um acordo de vontades entre comprador e vendedor, sem registro em cartório. Ou seja, ele é conhecido apenas pelas partes envolvidas, que também pode receber o nome de compromisso de compra e venda, que é o famoso
CCV. Vale lembrar, gente, que a lei brasileira estabelece que a propriedade do imóvel na compra e venda se transfere com o efetivo registro da escritura de compra e venda no cartório de registro de imóveis competente. Ou seja, às vezes a compra pode ser feita também por outro instrumento, por exemplo, por um financiamento bancário, no qual o documento também pode ser registrado no cartório de registro de imóveis e também transfere a propriedade. Então, aquele famoso ditado é real, gente. Quem não registra não é dono. E por que esse registro é tão importante? Porque precisamos seguir a forma correta indicada em lei. E por que a lei previu isso? Qual é o objetivo da norma? O registro, além de checar todas as formalidades, tem o papel de dar publicidade ao ato de compra e venda, ou seja, torna aquilo público. Assim, qualquer pessoa pode ter acesso à informação de que aquele imóvel não mais pertence a uma pessoa e agora pertence a outra. No caso dos contratos de gaveta, essa publicidade não existe. Ele é um acordo de vontade das partes envolvidas naquele contrato. A sociedade em geral não sabe que aquele imóvel foi vendido de João para José. E essa falta de publicidade pode acarretar inseguranças. Eu vou dar 2 exemplos clássicos aqui. Vamos lá, gente. O primeiro exemplo, eu vou falar da Ana. A Ana vendeu um terreno para o Pedro, através de um contrato de gaveta. A Ana é uma pessoa de má fé e quer ter vantagens ilícitas. 3 meses depois dessa venda, ela vende o mesmo imóvel para o João. E para mostrar que o imóvel está corretamente registrado em nome dela, apresenta uma certidão de matrícula atualizada, expedida pelo cartório de registro de imóveis. O João vê isso, compra e impõe a condição de fazer a escritura pública e Ana aceita. Algum tempo depois, o Pedro procura o cartório para fazer a transferência. O Pedro é aquele que comprou 3 meses antes. E aí, quando ele vai fazer isso, ele descobre que o imóvel já foi vendido para João. Já imaginou a dor de cabeça? O Pedro agora vai ter que procurar a Ana e com certeza vai ter que ingressar com ação de perdas e danos. Por isso que a publicidade da escritura pública e a transferência através do registro da escritura pública é importantíssima na compra e venda de imóveis. Um outro exemplo é que você, por exemplo, compra um imóvel através de um contrato de gaveta. Deixa para registrar daqui 6 meses. E se nesse período o vendedor falecer? Você dependerá do bom senso dos herdeiros e se não houver consenso, terá que acionar judicialmente, provar a compra que conseguir a transferência para o seu nome. E se, por exemplo, nesses 6 meses entre compra e registro, o vendedor contrair dívidas e ter esse bem penhorado? Imagina a dor de cabeça para conseguir desfazer essa confusão. Você pode acionar judicialmente também para provar que comprou, mas percebe que isso envolve tempo e custos altos? Isso tudo, gente, pode acontecer porque o imóvel não é transferido juridicamente a você pelo contrato de gaveta. Aí você pode estar me perguntando, Gabriel, mas não dá para registrar esse contrato? Sim, é possível e é importante para veicular a publicidade na matrícula e gerar um direito que é conhecido como direito de sequela. Ou seja, qualquer pessoa que negociar aquele imóvel está vinculada ao compromisso de compra e venda, uma vez que este contrato ganhou publicidade. Por quê? Porque ele foi registrado. Não vou me aprofundar no assunto e trazer aqui as diferenças jurídicas entre o direito pessoal e o direito real, mas para que tenham um conhecimento básico, o registro da promessa de compra e venda traz diversos benefícios às partes contratantes. Um deles é exatamente a transformação do direito pessoal, a aquisição do imóvel, em direito real. E o que significa isso? O direito real, neste caso, tem eficácia erga omnes, ou seja, é um direito que é oponível para todos. Assim, não pode ser alegado desconhecimento. Todas as partes envolvidas e até terceiros que não fizeram parte do contrato são afetados por esse direito real. Assim fica claro como essa medida aumenta a segurança do negócio, especialmente para o comprador. Agora, gente, você já sabe entender e explicar de maneira simples e clara aos seus clientes o que é matrícula, o que é escritura, o que é registro e quais as consequências de um contrato de gaveta. Importantíssimo esse passo dado hoje para que possamos continuar bem na próxima aula. Vejam, revejam e tenham plena consciência de que esse tema é importantíssimo para você orientar e fazer negócios seguros para os seus clientes.